Shalom ou bem-vindos. Pois então, nós estamos aí, vamos começar. Eu sou o professor Marcos, nossa primeira aula de hebraico, porém hebraico bíblico. A intenção é fazer um curso simples, um curso curto, onde nós venhamos aprender a introdução ao hebraico bíblico. Por que a introdução? Porque o hebraico é uma língua complexa, é uma língua das línguas mais antigas que existem. E seria necessário um curso longo e um curso complexo para ter um domínio completo do hebraico. A intenção desse simples curso não é que você venha falar o hebraico, até porque o hebraico bíblico ele não é o mesmo hebraico do hebraico moderno, até tem algumas semelhanças. O hebraico moderno, esse que é falado hoje em Israel. Porém, o nosso objetivo é que você tenha todas as ferramentas para que você consiga ler a Bíblia, o Antigo Testamento no original, com auxílio de dicionários, com auxílio de lexos, com auxílio de vocabulários, mas tendo todo o domínio de ferramentas gramaticais, tendo todo o domínio de análise sintática e um bom conhecimento de fonética. Esse é o nosso objetivo com esse curso de hebraico. O curso vai estar disponível no YouTube, vai estar disponível em algumas plataformas digitais para que todos que quiserem tenham acesso. Como vai ser dividido esse curso? Como vai funcionar? Aí eu já vou entrar na aula, que vai ser uma aula breve, para falar de introdução do hebraico bíblico. Nós vamos falar inicialmente das vogais, nós não vamos começar pelas consoantes. É muito comum os cursos de hebraico iniciarem pelas consoantes, mas eu vou testar um método diferente, um método novo. Eu vou começar pelas vogais e ao longo das aulas vocês vão entender o porquê que eu vou iniciar pelas vogais. Vamos para a nossa aula. Eu quero colocar um texto aí para vocês. Como eu disse, a ideia é que consigamos ao final do curso, pelo menos com auxílio de dicionário, de lexos e outras ferramentas gramaticais, fazer leitura de pequenos trechos da Bíblia do Antigo Testamento. Observem esse texto que vai aparecer para vocês aí. Eu vou fazer a leitura de algumas partes desse texto, não vou ler todo o texto. Esse texto é o livro de Gênesis, o capítulo 1 e o versículo 1 desse livro de Gênesis. O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E aí tem uma coisa legal. A maior parte das nossas aulas iniciais, nós vamos trabalhar com esse mesmo texto. Qual que é o objetivo de trabalhar com esse mesmo texto? Fixar o conhecimento em cima de um texto que nós vamos visualizar várias e várias vezes. Depois que esse texto, logicamente o princípio desse texto, os primeiros versículos desse texto tiverem bem anexados, tiverem bem comuns em nossa mente, aí nós vamos partir para o estudo usando outros trechos bíblicos. Esse trecho que eu coloquei para vocês tem letrinhas bem diferentes, mas eu quis deixar também o trecho no português. No português é bem conhecido de todos, e no português é assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Eu vou até aí, eu não vou ler a continuidade, o versículo 2, nem o 3 e nem os demais versículos. Quando eu tento fazer uma leitura no hebraico, lógico que eu não vou fazer uma leitura me ocupando de toda a fonética hebraica, seja do hebraico moderno, seja do hebraico bíblico, medieval ou hebraico mishnaico, que nós vamos aprender que existem vários tipos de hebraico, mas basicamente seria assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim. Até aqui. Vai aparecer para vocês todos esses trechos que eu li com uma sinalização. E eu quero focar em uma palavra. Essa palavra ela está até lá em cima. Tem aí escrito Bereshit, que é o que a gente chama de transliteração. O que é uma transliteração? É quando eu pego as letras, a palavra daquele idioma, e eu faço uma transformação, me preocupando apenas com qual vai ser a letra equivalente no idioma que eu vou fazer a leitura. Exemplo, essa palavra que aparece em cima dessa palavra que a gente consegue até ler, Bereshit, mas essa palavra com caracteres hebraico. Quando eu pego cada caractere desse e transformo no português, surge o Bereshit. É o que a gente chama de transliteração. Parece difícil, mas vocês vão perceber que ao longo das aulas não vão ter muita dificuldade de entender algumas questões básicas sobre o hebraico bíblico. Para fechar, a gente vai falar de algumas questões do hebraico bíblico. Quando fala sobre o hebraico é um idioma muito antigo.
Ele é um idioma que ele deixou de ser falado por cerca de mais de 3.000 anos. Por qual motivo? O hebraico surge para o povo de Israel. Por mais que você não seja cristão, mas com certeza você já ouviu falar de algumas histórias do Antigo Testamento, algumas histórias da Bíblia. E quando você ouve algumas histórias do Antigo Testamento, algumas histórias da Bíblia, é inevitável que você não escute falar do povo de Israel. O hebraico é a língua oficial do povo de Israel. Ah, professor, mas eu já ouvi que o povo de Israel falou também aramaico. Sim, é verdade. Mas o hebraico é a língua inicial. Alguns vão dizer que é a língua que foi dada por Deus para o povo escolhido, o povo santo, o povo de Israel. Quando o povo entrou nos vários exílios que eles passaram ao longo da história, exílio babilônico, o exílio assírio, e que não veio ser um exílio, mas uma parte de domínio do povo grego, do povo romano, o Império Greco-Romano, a língua hebraica ela vai se perdendo. Então, por cerca de 3.000 anos, essa língua parou de ser falada. Lógico que com várias ações de alguns judeus famosos, essa língua volta a ser inserida. O que tem de interessante no alfabeto hebraico? É um alfabeto que a gente chama de consonantal. Por que a gente chama de consonantal? Vão aparecer as consoantes, as 22 consoantes do alfabeto hebraico aí para vocês na tela do vídeo. Essas 22 consoantes, elas são na originalidade o que compõe o alfabeto hebraico. Ah, professor, então não existem vogais no alfabeto hebraico? Não, não existem vogais no alfabeto hebraico. O que existem são sinais que a gente chama de sinais massoréticos, porém tem uma coisa importante. Esses sinais massoréticos eles começaram a ser estudados e desenvolvidos pelos massoretas. Massoretas são aqueles que trazem consigo a tradição, principalmente a tradição oral dos judeus. Esses massoretas começaram a criar uma forma de oralização do hebraico. Por quê? Como eu disse, por muitos anos o hebraico ficou sem ser dito, sem ser falado, e era necessário que trouxesse uma vocalização para que essas pessoas que não tiveram contato com o hebraico lá do passado, o hebraico antigo, elas conseguissem entender o que cada palavra dizia. Principalmente porque tem muitos sons parecidos, né, dentre as palavras hebraicas. Esses sinais vocálicos, eles não são vogais. Eles representam as vogais, principalmente para nós que vamos fazer uma tradução e que vamos tentar trazer o entendimento de uma determinada palavra. Mas eles são apenas sinais. No passado existiam vogais, existiam consoantes, que eram chamadas consoantes vocálicas, ou no latim matris lectionis, que seriam mães de leitura ou guias de leitura. Para que serviam essas consoantes? Como não existiam nem sinais na época, nem sinais vocálicos ou sinais massoréticos, era necessário que algumas consoantes demarcassem como que seria feito principalmente a leitura com uma preocupação fonética. Imagine você uma palavra que não tenha vogais. Eu não vou conseguir pronunciar da forma correta. Eu posso até conseguir fazer uma pronúncia, mas vai ser uma pronúncia muito próxima do que a pronúncia do alemão, uma pronúncia mais escarrada. E pouquíssimas pessoas conseguiriam ter essa fonética. Então por isso que alguns falam que são 4 consoantes vocálicas, porém a maioria das gramáticas trabalha com 3 consoantes vocálicas que nós vamos aprender ao longo das nossas aulas. Hoje eu não vou entrar nesses detalhes, até porque nós nem conhecemos o alfabeto ainda, então não é importante falar a fundo sobre as consoantes vocálicas. O que tem também de importante para falar sobre o hebraico? Quando fala sobre o hebraico, existem 4 grupos de estudos, ou 4 famílias, ou 4 linhas diferentes de estudos do hebraico. Um deles é o Mishnaico, o outro a gente conhece como hebraico medieval, o outro nós conhecemos como hebraico bíblico, e o último, hebraico moderno, que é o hebraico hoje falado lá em Israel. Cada um dessas formas, desses braços do hebraico, vão ter algumas particularidades, mas de modo geral eles vão trabalhar com o hebraico da mesma forma. Porém, a gente tem que tomar um cuidado quando a gente fala principalmente de pronúncia. A pronúncia vai variar um pouco de um hebraico para o outro. Então não fiquem muito preocupados. Ah, professor, como que eu falo essa palavra? Como que eu falo aquela outra palavra? Nós vamos aprender, eu sempre vou falar assim, existem outras formas em tal linha do hebraico que trabalham um pouco diferente essa pronúncia. Mas a ideia é que você consiga fazer a leitura e não preocupar com a questão fonética em si. Como vai se basear o nosso curso? Nosso curso vai se basear em
um conhecimento de gramática, que nós precisamos entender sobre verbos, pronomes, nós precisamos entender conjunções. Quando fala do hebraico, o hebraico tem 7 troncos verbais, é bem diferente do nosso português. Existe uma noção de verbos no completo e verbos no incompleto, existe uma noção de trabalhar o sujeito, levando uma questão que a gente chama de construto ou absoluto, que é uma relação total com o sujeito, ou uma relação que não seja tão total, uma relação não tão grande de dependência. O hebraico tem muitas particularidades, então é necessário entender bastante de gramática para que você consiga fazer uma análise correta do texto bíblico. Outra questão além da gramática é o estudo do que a gente chama de análise sintática. O que é essa análise sintática? Depois que você entende de gramática, você precisa entender a relação entre as palavras. Se você não entender a relação entre as palavras no hebraico, você não vai conseguir fazer uma tradução, você não vai conseguir fazer uma interpretação correta de um texto bíblico. E por último, nós vamos falar de exegese. O que é exegese? Exegese é uma ciência dentro da Bíblia, a exegese bíblica, é uma ciência que estuda uma análise e interpretação bíblica usando as ferramentas que nós temos de gramática, usando as ferramentas que nós temos dos textos originais e algumas ferramentas modernas de interpretação de texto que vai nos ajudar muito. Já que não existem vogais, e eu falei sobre os famosos sinais maçoréticos, eu vou fechar nossa aula mostrando alguns desses sinais maçoréticos. Vai aparecer para vocês aí na tela agora. Observem bem, existem cerca de 10 sinais maçoréticos, eu estou falando cerca de 10 sinais maçoréticos, porque algumas gramáticas vão trabalhar dividindo um pouco mais, mas de modo geral são 10 sinais maçoréticos, ou popularmente, para ficar mais fácil o entendimento, 10 vogais. Essas 10 vogais vão ser divididas em vogais breves e vogais longas. Nesse quadrinho que apareceu aí para vocês, já tem até a divisão, quais são as vogais breves, quais são as vogais longas. E além disso vai ter uma semivogal. Essa semivogal vai ser importantíssima para que a gente consiga entender mais à frente, trabalhar algumas questões gramaticais. Então quando falo de hebraico, para a gente fechar a nossa aula revisando, existem 22 letras, 22 consoantes. Não existem vogais. O que existe foi uma criação, como eu disse, dos famosos maçoretas. Alguns estudiosos colocam entre o século V até o século IX depois de Cristo, outros colocam até um pouco de tempo antes. Vão falar que depois do reinado do rei Davi, alguns estudiosos, alguns rabinos, alguns judeus, escribas, sábios da época começaram a estudar e desenvolver melhor a gramática, o estudo da língua hebraica. Na próxima aula nós vamos entrar no estudo das vogais, esse estudo que vai se estender, não vou falar a quantidade de aulas porque eu ainda estou gravando, mas estudo que vai se estender por algumas aulas a mais. Nós não vamos estudar as vogais em apenas uma aula. A ideia é que seja um pouco mais demorado, mas que a gente dê um foco apenas na alfabetização e depois da alfabetização nós possamos partir para o estudo gramatical. Shalom, até lá!